O triângulo da figura a seguir é equilátero de lado igual a 6 centímetros. E a circunferência está inscrita nesse triângulo. Assim, determine a área em centímetros quadrados da região achurada. Bom, a região achurada, observe, ela pode ser vista como sendo resultado da área, vamos escrever isso, é a área do triângulo equilátero, subtraído da área do círculo, e aí vão sobrar 3 regiões aqui, que têm áreas iguais, né, pela simetria da figura, e aí se eu dividir então esse resultado dessa diferença por 3, eu obtenho a área solicitada. Então, vamos escrever a área achurada ela vai ser o resultado da diferença entre a área do triângulo, menos a área do círculo, e esse resultado nós vamos dividir por 3, já que vão sobrar 3 áreas iguais. A área do triângulo, como o triângulo é equilátero, vale lembrar que a área do triângulo, vou colocar aqui, a área do triângulo, como ele é equilátero, é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, basta sabermos o valor do lado do triângulo. E a área do círculo é igual a πr2. Então, temos que saber a medida do raio desse círculo. O que o problema nos diz, em termos de informação, é a medida do lado do triângulo. Então, metade aqui do problema já está resolvido. Eu tenho que saber a área do círculo e a área do triângulo. A área do círculo vai ficar, aliás, a área do triângulo vai ficar 6 ao quadrado, 36, já que o lado do triângulo é 6, em centímetros. Então, 36 raiz de 3 dividido por 4, ou seja, 9 raiz de 3. Então, quer dizer que a área achurada é igual a 9 raiz de 3, menos a área do círculo, que é o que nós vamos tentar descobrir agora, e o resultado dividido por 3. Então, para ter a área do círculo, está faltando o raio. Descoberto o raio, acabou o nosso problema, que aí passa a ser só conta. Então, para isso, vamos voltar à figura, onde nós sabemos que a circunferência está inscrita. Então, cada um dos pontos de tangência aqui vai dividir o lado do triângulo em 2 partes iguais, é o ponto médio. Então, eu tenho aqui 3 para cada pedaço. Subentendido aqui que essas medidas estão em centímetros. E vale lembrar que se nós tomarmos aqui do centro da circunferência e traçarmos o raio até o ponto de tangência, o raio sempre vai formar um ângulo de 90 graus com a reta tangente, ou seja, com o lado do triângulo. Então, temos aqui um ângulo reto. Ao ligar o centro da circunferência, que é o centro do triângulo, até um vértice do triângulo, isso vai ser pelo menos um pedaço da bissetriz do triângulo, de um dos ângulos do triângulo. Então, como o ângulo do triângulo, sendo equilátero, então é 60 graus, então vai dividir aqui em 2 de 30. E aí eu tenho 30, 90 aqui no triângulo, nesse triângulo que eu estou achurando, 30, 90, então esse ângulo aqui tem que ser de 60 graus. Vale lembrar que no triângulo 30, 60 e 90, vamos chamar aqui o oposto a 30, que é a medida do raio. Vamos chamar aqui de R. Vale lembrar que no triângulo 30, 60 e 90, o cateto oposto ao ângulo de 30 vale a metade da hipotenusa. Então quer dizer que a hipotenusa desse triângulo tem que medir 2R, para que o oposto a 30 seja igual a R. E o oposto a 60 vale a mesma metade, ou seja, R, só que multiplicado por raiz de 3. E como falou que esse valor, como o enunciado cita que esse valor é igual a 3, então quer dizer que R raiz de 3 é igual a 3. Né? Lembrando que o oposto a 60 vale a mesma metade que o oposto a 30, só que multiplicado por raiz de 3. Então, se R raiz de 3 é igual a 3, então R é igual a 3 dividido por raiz de 3,
que a gente pode inclusive racionalizar, multiplicando por raiz de 3 embaixo e em cima, que vai ficar 3 raiz de 3 sobre 3, cancela 3, vai dar raiz de 3. Então o raio dessa circunferência é igual a raiz de 3. E aí, sendo igual a raiz de 3, o raio da circunferência, então nós vamos ter π vezes raiz de 3 ao quadrado. Então o resultado vai ser 9 raiz de 3 menos raiz de 3 ao quadrado é 3, menos 3π, dividido tudo isso por 3. Colocando aqui o 3 em evidência, 3 que multiplica 3 raiz de 3, menos π, tudo sobre 3, e aí cancela 3 com 3, então a área achurada é igual a 3 raiz de 3 menos π, esse valor é dado em centímetros quadrados, que é então a resposta.